né? Que eu estou no momento, hoje, e Deus vai me levar para um outro momento. Né? Ser impulsionado é como se recebesse um empurrãozinho, né? Tipo, vai, né? Ou motivado, tipo, vai lá, né? De qualquer forma, né? Significa que nós estamos no momento e eu preciso sair desse momento e ir para um outro melhor. Isso dá a entender que nem sempre a gente quer ir para algo melhor. Se eu estou precisando de empurrãozinho, nem sempre está nos nossos planos, por vários motivos. Às vezes por medo, às vezes por comodismo, às vezes por incredulidade. Nós não saímos do momento que a gente está, da situação que a gente está vivendo. E muitas vezes Deus quer nos levar para algo maior e algo melhor, mas às vezes a gente se prende tanto e se acomoda em tantas coisas e pessoas que a gente não acaba experimentando aquilo que Deus já tem preparado para mim e para você. Deus tem sempre algo melhor para mim e para você. E você sabe por quê? Porque você é filho. Quem aqui tem filhos? Eu já tenho 2 netos. Aí carrego os bichinhos lá comigo. Né? A gente sempre procura fazer algo melhor. Tá? Lá na praia, queria comprar alguma coisa, um brinquedinho, essas coisas. Meu filho falou assim, compra não que você está acostumando mal. Tá aqui meu marido. Mãe, não vai comprar. Eu estava numa loja, aí estava vendo lá umas camisetinhas. Aí meu esposo, Simone do céu. Porque a gente adora dar as coisas para os nossos filhos, para os nossos netos. O que a gente puder dar de melhor, não dá? Não é verdade? Assim é o nosso Deus. Deus quer te dar o melhor. E depende de a gente se dispor a aceitar os planos e a vontade de Deus para a nossa vida. E às vezes, mesmo Deus tendo planos melhores para nós, a gente se prende aos nossos próprios planos. Quem já fez planos? Todos nós, né? O planejar é do homem, não é? Diz a palavra de Deus, mas o executar é do Senhor. Então todos nós temos planos, nós temos projetos, nós temos sonhos, não é verdade? Temos família, todos nós. Mas os planos de Deus é sempre maiores que os meus e os seus. E tudo que Deus faz, irmãos, é perfeito. A gente faz escolha errada. Quem já fez escolha errada aqui? Eita. E como, né, gente? Nossa. Por exemplo, ontem eu separei uma roupa para colocar hoje, aí eu fui colocar hoje, Marcelo olhou assim para mim e falou, ué? Falei, não deu certo. A gente faz escolhas. Todos os dias, o tempo todo. E tem hora que a gente vai acertar, e tem hora que a gente não vai acertar, vai errar mesmo. O importante é a gente aprender com cada uma delas. Então, Deus nos dá esse poder de escolha para tudo, que é o tal chamado livre-arbítrio. Mas tem uma coisa que Deus não deixa a gente escolher. Quem quer chutar hoje? Vamos lá, eu gosto de interagir com o pessoal. Quem me conhece. Tudo Deus deu livre-arbítrio, deu escolha para a gente. O que a gente não teve escolha? A família é o lugar que a gente nasceu. A gente escolhe amigo, a gente escolhe igreja, escolhe profissão, escolhe a hora que levanta, que acorda. Escolhe tudo, na verdade, a roupa que vai colocar, mas a gente não escolhe a família, o lugar que a gente nasceu. Eu costumava brincar assim que a cegonha errou comigo. A bichinha devia estar meio vesga e me jogou no lugar errado, porque eu não queria ter nascido no Brasil de jeito nenhum. Eu falava, hoje não. Eu aceito. Porque eu aprendi que aquilo que eu não aceito sempre é uma prisão para mim e eu não caminho para a nossa vida, sabia? Eu não aceito o lugar que eu nasci, eu não aceito a família que eu nasci, eu não aceito a minha igreja do jeito que é, eu não aceito o meu trabalho, a pastora aqui falou que eu já vou murmurando, eu não aceito porque que tem que ser assim, porque tem que ser assim.
tudo que a gente não aceita é uma prisão. Eu, do final do ano para cá, a gente foi atropelado por um caminhão e eu ainda estou perguntando se alguém anotou a chapa até hoje. E aí, não estava nos nossos planos viver o que a gente está vivendo agora. Está sendo muito difícil, confesso a vocês. Mas eu aprendo a olhar e falar, Senhor, qual o teu propósito no estudo? Eu não entendo, mas eu aceito a vontade de Deus para a minha vida, porque ela é boa, perfeita e agradável. Amém e glória a Deus por isso. Não sei qual vai ser o fim disso, não sei qual vai ser o dia de amanhã, mas eu sei que o Senhor está comigo e com você em todos os momentos, seja o que for. Não duvide disso. Se algum momento você duvidou no teu coração, será que Deus está comigo? Ele está sempre com você, mesmo nos momentos difíceis. Porque a gente tem a tendência de achar que nos momentos difíceis Deus nos abandonou. Não. Nos momentos difíceis Deus estava comigo e com você lá, sustentando, guardando e fortalecendo. Senão eu e você não suportaríamos. Se a gente atravessou por momentos difíceis, é porque Deus estava conosco em todo o momento. E tudo Ele tem um propósito. Tudo. Sempre Deus quer nos levar para algo melhor. E às vezes o melhor de Deus não é o nosso melhor que a gente imagina. E aí eu quero falar com vocês uma pessoa que ela tinha planos. Estava tudo encaminhadinho na vida dela. Tudo projetado, tudo certinho, tudo organizado, sabe? Aquela vida assim, tipo assim, que você planejou tudinho. E aí, de repente, vem Deus e muda todo o momento que já estava preparado e vem com outro momento. Vamos lá, eu vou ler a palavra no livro de Lucas, capítulo 1. Quem está com a Bíblia aí, eu gosto da de papel. Tem no celular para as emergências. Uma vez eu estava num velório e não imaginei que eu ia ter que fazer aquele velório. E cadê a Bíblia? Irmão, não tinha. Virei para o meu filho assim, você tem a Bíblia no teu celular? Ele falou assim, tem. Eu falei, daí. E aí foi assim que eu consegui fazer o velório, irmãos. Que faz falta, viu? Faz falta, tá? Não deixe de ter a palavra de Deus. Eu gosto da de papel, eu rabisco, eu tenho tanta Bíblia, irmãos. E todas estão rabiscadas. Não dá nem para falar assim, vou vender. É cara. Mas, irmãos, não dá, tá tudo rabiscado. Então, vamos lá. Lucas, capítulo 1, versículo 26. No 6º mês... perdão, gente. Deixa eu voltar. Pulei aqui. Deixa eu ver. Isso aí, é mesmo. No 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, a uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e ele disse, alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Amados, Maria tinha em torno de uns 14 anos aqui. Mais ou menos isso. Aí você imagina, você está com a tua vida toda planejadinha, casamento planejado, o noivo já escolhido, tudo preparadinho. Aí aparece um anjo enorme, porque eu não acredito que o anjo era pequenininho, não. Irmãos, anjo é tudo grande. Aí você imagina, eu teria tido um AVC aos 14 anos. Um anjo enorme aparece para mim e fala assim, mulher abençoada. Irmãos, eu ia ter um troço. Né? Tem gente que pede para ver anjo, pensa 2 vezes, tá? Pensa 2 vezes. Porque quando você olha a descrição dos anjos lá na Bíblia, a coisa é grande, é impactante, né, amados? Então, você imagina uma menina que está com a sua vidinha toda já organizada, o noivo, a festa, né? A festa de casamento naquela época durava uns 7 dias, né? Ela toda preparada, o perfume para o seu noivo, tudo, né? Esperando já
o momento da bodas do seu noivo vir buscar. Aí um anjo aparece e vem com uma promessa para a vida de Maria. Você tem promessa? O anjo já entregou promessas para a tua vida? Quais foram as promessas que o Senhor entregou? Deus olhou para aquela mulher e viu algo especial nela, em José. Por isso que Deus entregou promessas. Deus tem promessa para mim e para você. Deus tem. E Deus projetou algo em mim e você antes mesmo da gente nascer. Porque a palavra de Deus fala que o Senhor nos conhecia ainda quando era substância informe. E todos os nossos dias já estavam planejados. O pastor falou aqui de destino para o Júlio. Deus tem um propósito para mim e para você. E às vezes não é mesmo aquilo que a gente planejou. Mas é que os planos de Deus são sempre maiores. Qual o plano do Senhor? Qual plano, vamos se dizer, era maior na vida de Maria e de José? O do Senhor ou deles? Do Senhor. Mas ia totalmente ao oposto de tudo aquilo que ela tinha planejado. Tem coisas que às vezes a gente fica assim brigando com Deus porque não está dando certo. Amados, às vezes está dando muito certo. É que a gente não está conseguindo ver Deus nisso tudo. Entende? Quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, Ele faz da nossa vida aquilo que Ele quer. Ou quando você recebe algum presente de alguém, a pessoa depois fica te dizendo como você tem que usar esse presente. Eu e você recebemos o presente da salvação, que chama-se Jesus Cristo. E a partir desse momento, amados, é Ele que dirige a nossa vida. E se Deus escolheu, e a gente vai ver porque Deus escolheu Maria, e porque Deus escolheu José, amados, a gente olha e vê a integridade e o caráter desses dois, para Deus entregar algo grandioso. Deus pôde escolher a família dele e o lugar que ele ia nascer. E você acha que ele ia escolher qualquer um? Para o Filho de Deus nascer? Amados, os planos de Deus, volto a dizer, são maiores que os meus e os seus. Se algo que eu e você planejamos não saiu como planejamos, é porque Deus tem um propósito ainda maior nisso tudo. Não murmure, não questione, aceite aquilo que Deus tem para mim e para você, porque nós veremos a glória do Senhor nisso tudo. Você deve estar se perguntando, a minha vida está uma loucura, aonde estou vendo a glória de Deus? Amados, confie. Confie. Porque se o Senhor fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Ele é Deus. Eu não sei se eu já disse aqui, se eu já testemunhei aqui sobre um pastor que ele estava com câncer, em estágio bem avançado, e a igreja orando pela cura dele. E ele virou para a igreja e falou assim, se Deus me curar, vocês verão a glória de Deus. Se Deus não me curar, eu verei a glória de Deus. Então, em qualquer situação, o Senhor é Deus, os planos dele são sempre maiores. Aleluia. E aí, amados, vou continuar lendo aqui o texto. Aí vem a promessa do Senhor na vida de Maria. Ele fala assim, o anjo, você ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo, como isso acontecerá? Eu sou virgem. Maria ficou com medo. Maria ficou assustada. Mas ela não brigou com Deus. Ela não disse não para Deus. Você pode ver que ela está ali conversando com o anjo tete a tete, e ela não virou e não fez que nem Moisés o dia falou assim, manda outro, não manda eu não. Ela só perguntou, tudo bem,
Ok. Mas como isso vai acontecer? Como eu vou passar por isso? Como esse milagre vai ser gerado em mim? É sobre isso, irmãos. As coisas estão difíceis. Senhor, como é que eu faço? Como é que eu vou sair dessa impossibilidade? Ela tinha um impedimento aqui que ela falou assim, eu não conheço homem, eu sou virgem ainda, como que eu vou ficar grávida? Tem um impedimento aqui. Amados, ser virgem naquela época era a maior bênção, né? A gente sabe para aquela cultura e para a nossa também, viu? Para a nossa também. Para quem conhece Jesus, aguarda o dia do seu casamento. Tá certo? E aí tinha um grande impedimento. Um grande impedimento. E ele falou assim, como é que vai ser isso? Tá bom, teus planos são maiores que o meu. Ela não chorou em nenhum momento. E agora tudo que eu planejei? As minhas amigas, está todo mundo já esperando o que eu planejei. Já tem data marcado, tudo que eu fiz. Como é que eu vou falar para as pessoas? Ela não se preocupou com ninguém. Se preocupou, irmãos? Ela só falou, tá bom. Só me diz como. O que eu faço? Está tudo bem. Eu aceito o que o Senhor tem para mim. A gente tem que parar de ficar lutando com Deus. Como é que a gente reage quando vem uma notícia para mim e para você? Se Maria, com uma notícia boa, ficou com medo, imagina nós quando recebemos as nossas notícias que nós não esperávamos. Nós temos emoções, é natural a gente ficar confuso, ficar com medo. Só não é normal a gente duvidar de Deus e o que Deus está fazendo. Se a gente quer avançar para algo melhor, a gente precisa confiar naquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Não é o que eu planejei, mas se Deus planejou, estou dentro. Foi isso que Maria fez. A gente vai ler lá na frente, ela fala assim, seja feita conforme a sua vontade. Aconteça comigo aquilo que o Senhor determinou. Amados, isso é entrega, por isso que Deus escolheu ela, Deus escolheu José, Deus sabe quem escolhe, Deus sabe por que escolheu você, Deus sabe por que você está aqui. Você é escolhido do Senhor. Você tem alguma dúvida que você é escolhido do Senhor? Porque se não fôssemos amados, nós não estaríamos aqui. Sabe onde a gente estaria essa hora? Dormindo em casa depois de pular o carnaval. É onde a gente estaria. Se nós estamos aqui é porque o Senhor nos escolheu, nos chamou. Aleluia. E glória a Deus por isso, é isso aí, amado. E glória a Deus por isso, porque eu prefiro 10 vezes, 1000 vezes estar aqui na casa do Senhor do que estar lá no bloquinho de carnaval. Aqui é o lugar, a casa do Senhor. É o que Deus projetou para mim e para você, e não tem melhor lugar do que esse. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E aí foi exatamente isso que Maria fez. Ok. E aí ela falou, só que tem um problema. Eu não sou casada, eu não conheço homem algum. Como que eu vou gerar? Irmão, às vezes aquilo que é o maior impedimento na sua vida vai ser o testemunho do seu maior milagre. Porque o impedimento de Maria, a gente conhece até hoje. Tanto é que as religiões chamam ela de Virgem Maria. Porque o maior impedimento dela é o maior milagre que a gente conhece hoje. Tem maior milagre? Gerar um filho? Aleluia, pelo poder do Espírito Santo. Irmãos, quando o Espírito Santo está operando na minha vida e na sua vida, não tem impedimento para o Senhor. E o teu impedimento vira testemunho, como é até hoje. A jovem que gerou um filho pelo poder do Espírito Santo. Nenhum plano funciona na nossa vida se não for pelo poder do Espírito Santo. E os planos nossos que não estiverem alinhados com os planos de Deus, não vai acontecer.
A unção de Deus não vai fluir. Olha como que Deus fala para ela o que acontece, como acontece o milagre, os planos do Senhor. Aleluia. O anjo responde para ela: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parenta Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho. Está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. O que você está passando é difícil e impossível? Se é difícil, então você dá conta. Continue se esforçando. Se é impossível, Deus dá conta. Porque Ele é o Deus do impossível na minha vida e na sua vida. E não tem milagre, não tem impossibilidade que o Senhor não possa vencer. A pastora Denise testemunhou aqui: quem sustenta essa casa chama-se Espírito Santo de Deus. Nós dependemos totalmente dele. Eu fui líder de igreja, amados, durante 6 anos. Mais ou menos do tamanho da de vocês. E nós totalmente era dependente do Espírito Santo de Deus. E não teve um mês que Deus não veio com a provisão, com socorro e com sustento na nossa vida. Porque Deus dá conta daquilo que Ele pede para a gente fazer. A nossa parte é só falar: Senhor, se cumpra em mim conforme o Senhor determinou. Então, amados, sair de um momento e para ir para um melhor é sair dos meus planos e ir para os planos de Deus. E estamos dispostos a caminhar na direção dos planos de Deus para a minha vida e para a sua vida? Estamos dispostos a aceitar? Porque o milagre de Deus, o poder do Altíssimo, é sobre aqueles que estão debaixo dos planos e dos propósitos do Senhor. A unção de Deus, ela habita nesses planos, nesses propósitos de Deus com a nossa vida. Então a gente precisa estar alinhado com quem? Com o Senhor. Então, às vezes a gente planeja, a coisa não funciona, e a coisa não vai, é porque não está nos planos do Senhor. E tudo bem, glória a Deus por isso. Porque a porta que Deus fecha é livramento. E a que Deus abre é milagre, é provisão. Então, os planos de Maria eram um e de José, mas o de Deus era muito melhor. E a unção, e o poder, e o milagre acompanha. Gente, quando estamos debaixo do poder de Deus, os milagres vão acontecendo. As coisas vão acontecendo de uma maneira que a gente nem imagina. Vai acontecendo na nossa vida. E aquilo que era um impedimento, virou testemunho. O que está impedindo de você alcançar o milagre que você está buscando hoje? A porta que você está esperando abrir. Qual é o seu impedimento? De repente é um diagnóstico? Uma crise financeira? Um divórcio que está batendo na porta da sua casa? Qual é o impedimento? Qual é a dificuldade que está batendo na sua casa? Eu sei quais é os que batem na minha casa, na minha vida. Saiba que Deus tem milagre. Que justamente onde parece impedimento e problema, é justamente onde Deus opera o impossível. Quem precisa de impossível do Senhor? Porque Ele é o Deus do impossível. Quando a gente lê na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, a gente vê um Deus de impossíveis. Por quê? Porque o que é possível a gente tem que fazer. O Deus abre porta de emprego, manda o currículo. Esse é o que eu posso fazer. Deus opera cura e milagre? Opera. Faça a tua parte, se trate, se cuide. Deus conta comigo e com você para os planos dele, para o reino dele. Nós não estamos aqui, você acha que Deus escolheu a gente só para a gente sentar no banco e ouvir uma palavra? Não.
Deus quer usar a minha vida e a sua vida para gerar Cristo no coração de outras pessoas. Para levar as boas novas. Porque o que Maria carregava dentro dela é as boas novas. É o Salvador. É o que eu e você carregamos dentro da gente. Esse é o nosso principal motivo. É Ele que nos impulsiona a fazer o que precisamos fazer para o Senhor. Então, se eu preciso de um impulso para ir para algo melhor, esse impulso você já tem. Se chama Jesus Cristo. O Espírito Santo que está dentro de mim e de você. Não precisamos de mais nada. Precisamos? Ele é tudo. Ele é tudo. Às vezes a gente fica colocando limites onde Deus não colocou. Senhor, quando resolver isso, eu vou me dedicar à tua obra. Senhor, quando eu resolver isso, né? Eu lembro quando o meu esposo não era convertido, e aí ele se converteu 4 anos depois de mim. Lógico que todo embate, né, entre luz e trevas gera dores, geram feridas, ressentimentos, mágoas. E eu ficava assim, na minha inocência de nova convertida, eu ficava assim. Quando ele se converteu, eu perdoo. Ai, que maravilha. Quando ele se converteu, foi para a igreja, eu perdoo ele. E aí o Senhor falou assim, não, você perdoa. Independente dele se converter ou não. Olha só. Está entendendo, irmãos, qual é o mistério? Está entendendo? O que está dentro de mim, você chama-se Espírito Santo. Ele é a razão. Sabe? A gente não tem que esperar nada, nem ninguém. Maria estava sozinha. Você viu Maria saindo consultar? Peraí, anjo, eu vou ver o que as minhas amigas acham. Ou eu vou jogar um story, né, que fala? Story lá. E uma enquete lá no meu Instagram e vamos ver o que o pessoal vota. Vou ver o que a minha família acha. Uma menina de 14 anos naquela cultura não podia dar um passo sem perguntar para a família. Ela não. Porque Deus está acima de mim, de você e de toda e qualquer pessoa. Ela não foi consultar. Hoje nós estamos vivendo tempos onde as pessoas estão dependentes de opinião alheia. Não conseguem fazer nada sem a opinião dos outros, que os outros vão achar. Sempre com medo do julgamento alheio. Como terapeuta, eu atendo pessoas com fobia social por causa do quê? Medo do julgamento das pessoas. Eu atendi durante uns meses uma adolescente que não ia nem mais para a escola. Por causa de fobia social. O medo do julgamento das pessoas. Não ia nem para a escola. E eu louvo a Deus que Deus foi trabalhando ali. Porque eu falo que é terapia com Cristo, então vamos, que é o que eu faço. Tem terapia, irmãos, que acaba comigo lá, orando, fazendo renúncia, desligamento de alma. Meu marido fala que só escuta de lá da sala eu orando, muitas vezes no final da sessão de terapia com os clientes. Tem jeito, irmãos, já vê a pastoral, não consegue se ausentar nessa hora de jeito nenhum, é na palavra. É terapia com palavra. Entendeu? E a menina voltou para a escola. Aí depois mandou uma mensagem para mim. Simone, arrumei um emprego. Glória a Deus. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. O que está impedindo de você sair do momento que você está hoje para ir para algo maior. Foca nos planos de Deus. Mesmo que os seus não estiverem dando certo, foca nos planos de Deus. Como eu disse, eu estou vivendo algo que não estava nos meus planos. Imagina, fiz tudo certinho para que nada disso acontecesse. Procurei fazer o meu melhor. Mas eu dependo de Deus, as coisas não dependem de mim, da força do meu braço. Depende do Senhor. Você não depende de homens, foi o que a pastora Denise falou, eu não dependo de ninguém. Eu não negocio o púlpito, eu não negocio a unção, eu não negocio o chamado, aleluia. Não negocio o seu. Deus é maior.
Segue na direção daquilo que o Senhor tem para você. Não desista porque as coisas não estão saindo como você queria. Quando a gente começa a passar por problema, a primeira coisa que a gente quer é desistir. É interessante. A gente está numa dificuldade, qual a primeira coisa que a gente pensa? Não vou mais na igreja. Estou falando alguma mentira? A pessoa está com um problema no trabalho, ela fala, não vou mais na igreja. Ela está com um problema na família, o que ela fala? Não vou mais na igreja. Deu uma quizunca lá na vida dela, lá um problemão, problema de saúde, veio diagnóstico, ela fala, não vou mais para a igreja. Né? Eu acho tão interessante, né? Vem problema no trabalho, ninguém pensa em deixar o trabalho quando algo chateia e aborrece. Não é verdade? Ninguém abandona a família quando a família chateia ou dá trabalho. Deixa. Mas por que é só a gente se chatear com algo na igreja ou fora da igreja? A primeira coisa que a gente quer deixar é o quê? A igreja. Ou então a gente fala assim, só me resta orar agora. Mas não deveria ser a primeira oração, opção? Aí a gente fala assim, só me resta entregar nas mãos de Deus e orar. Mas não deveria ser a primeira opção? Deveria. Só eu que falo isso, né? Ninguém aí fala, né? Então tá bom, beleza. Só eu mesmo, então. Eu que estou precisando me alinhar com Deus. Amém? Glória a Deus por isso, amados. Coloca o Senhor em primeiro lugar na tua vida e você vai ver o Deus do impossível gerar milagre na tua vida. Onde era impossibilidade, onde era impedimento, onde era dificuldade. Entrega primeiro ao Senhor e deixa que Ele vai fazer. Não fique questionando. Mesmo que você esteja com medo, mesmo que você esteja preocupado, confia no Senhor, aleluia, porque você está gerando dentro de você. É plano de Deus, é promessa de Deus para a sua vida. Quantas vezes a gente tem algo dentro da gente e a gente fala assim, será que isso é de mim mesmo? Ou se é do Senhor? Quantas vezes eu tive uns projetos, assim, umas coisas assim, e eu fico assim, nossa, mas isso é eu ou é o Senhor, né? Vai orar. Vai buscar o Senhor. O Senhor está alinhado com os teus planos, com o teu propósito? Se tiver, amém, Senhor. Se não, tá? Ao invés de ficar pedindo sinal para Deus, fala assim, Senhor, me liberta de todo engano. Se tem algo escondido aqui, ó, Senhor, nessa situação que eu planejei, me mostra. Revela, Deus. Porque o coração do homem é enganoso. Ficar pedindo sinal para Deus. Se for para comprar o carro, eu compro. Se não acontece esse sinal. Aí, se tiver esse outro sinal, eu não compro. Fala, Senhor, se tem alguma cilada por trás disso daí, Senhor, se não é para mim que o Senhor tem, me mostre e revela e não deixa nada em oculto. É a única coisa que a gente tem que pedir para Deus. E aí vamos continuar. Aí Deus vem assim, ó, irmãos, e fala assim para Maria, ó, só para te dar um impulso, só para te dar um impulso, vai lá falar com Isabel. Procura a tua prima Isabel, que ela era estéril, tá certo? E ela está gerando um filho lá. Você já viu o testemunho, irmãos, de milagre na vida do outro? Creia que Deus também possa fazer na tua vida. E Maria, já grávida do Espírito Santo, foi até Isabel. E a palavra de Deus fala que o filho que estava no ventre de Isabel, ele até pulou. Por causa do Espírito Santo que estava em Maria. E que também estava em Isabel. Amados, eu fico imaginando esse encontro. Maria grávida de Jesus, Isabel grávida de João Batista. Fala para mim se não é um encontro de 2 milagres. Elas ficaram, a palavra fala que elas ficaram 3 meses juntas. 3 meses juntas. Imagina a conversa das duas. E aí, como foi o teu milagre aí? Imagina a conversa das duas, irmãos. Olha, eu queria ser uma mosquinha para ter visto essa conversa. 2 mulheres cheias do Espírito Santo, carregando milagre dentro delas, estavam juntas. Falando do quê? Com certeza do milagre. Quem somos nós quando a gente se junta com o outro? Será que a gente fala dos milagres do Senhor?
Qual é a conversa que a gente tem quando a gente se junta com o irmão? É dos milagres? É sobre as boas novas que eu carrego? É sobre o profeta? O que é que a gente fala, irmãos, quando a gente se junta com o outro? A palavra fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Se tem uma conversa que eu queria estar junto, uma reunião de amigos que eu queria estar junto, era nessa. Maria e Isabel ali junto, olha. Que coisa linda, né? Irmãos, se você quer ser impulsionado para algo melhor, então esteja ao lado de pessoas que também têm o reino de Deus. Que também carregam o milagre dentro de si. Às vezes a gente não sai do momento que a gente está, porque a gente está andando com pessoas que não levam a gente para frente. Que é atraso na nossa vida. Que é impedimento na nossa vida. E é por isso que às vezes a gente não avança. A gente não sai da situação que está. Porque a gente está se aliando a pessoas erradas. Pessoas que não têm algo bom para dizer. Às vezes a gente vai se aconselhar com pessoas que não têm o reino de Deus, está com um problema familiar e vai lá, ao invés de procurar, a gente sempre fala, né, nós pastores, quando o casal procura, já está separando. Quando procura ajuda, o negócio já é só para comunicar o divórcio, praticamente, não é isso? É praticamente isso. Tá? Mas aí já buscou conselho lá na família, com os amigos e as amigas de trabalho, com os amigos e as amigas do futebol, do chazinho, do cafezinho. E aí vai falar o quê para mim e para você? Larga. É ou não é? Nós estamos com uma situação bem próxima de nós, por quê? Conselho do mundo. E eu virei para a pessoa e falei assim, antes de deixar, você deixou Cristo. Aí depois que deixou Cristo, vai buscar conselho no mundo. O resultado está aí. O resultado está aí. Então, com quem que a gente se senta? E o que tipo de conversa sai da nossa boca? Porque a palavra fala que o contaminante não é o que entra, é o que sai. Então, o que sai de dentro de mim? Produz vida, produz milagre, produz motivação, impulsiona o outro para algo melhor? Ou então o que eu estou ouvindo está me impulsionando para algo melhor ou está desanimando? Porque às vezes a gente está abatido, irmãos, porque a gente está parando para ouvir coisas que não edificam a nossa vida. Que não traz peso de glória. Sabia? E uma coisa, quando a gente escuta, muitas vezes o nosso cérebro ele entende como verdade. Sabia? Isso é neurociências. O nosso cérebro entende como verdade. Então, se você ficar ouvindo ou dizendo para si mesmo, não dá, isso é impossível, eu não consigo, eu não sirvo para isso, nada dá certo na minha vida, tudo é errado comigo, isso vira comando para a sua vida, para o seu cérebro. Está entendendo? Ele passa a acreditar que aquilo é uma verdade. E ele vai começar a movimentar a sua vida mediante aquilo que você diz para ele. Porque tudo que passa na nossa cabeça recebeu o comando de algum lugar. Entende? Então, não importa o lugar que você nasceu. Importa o que Deus quer fazer. Maria era de Nazaré, tanto é que quando falaram que Jesus era de Nazaré, falaram que vem algo bom de Nazaré, para você ver a fama que era Nazaré, né? A palavra nem fala da família de José e de Maria. Nem fala, porque não importa a família que você nasceu, não importa o lugar que você nasceu, o teu milagre já está determinado e tem nome. Aleluia. Independente do lugar que você nasceu, independente da família que você nasceu, Deus quer usar a sua vida. A gente tem
que viver aquilo que Deus quer. A história nova que Deus tem para mim e para você. Não podemos nos prender às histórias antigas, sendo que Deus tem algo novo, por isso que a gente não avança. Aleluia. Pastora, me dá um toque aí do horário, tá ok? Então, a gente não avança. Diga para o teu irmão aí, o teu milagre já tem nome e já está determinado. Então, amados, eu preciso aceitar os planos de Deus. E Deus escolheu Maria e José, não foi à toa. Não foi à toa. Porque José, quando ficou sabendo que Maria estava grávida, você imagina, né? Eu estou grávida. De quê? Do Espírito Santo. Ainda assim, a atitude dele foi de proteger ela, para ela não ser apedrejada como adúltera. Ainda assim, a atitude dele foi de proteger ela e não fazer a coisa ficar pública para proteger. Ele entendia exatamente qual era o papel de um homem. Por isso que ele foi escolhido. Homens, o teu papel é cuidar e proteger e dar a sua vida pela sua mulher. Por isso que Deus escolheu José, porque ele sabia exatamente qual era o papel dele. Amar, cuidar e proteger, independente das circunstâncias. E não é o que a gente vê hoje, a gente vê uma disputa e vê uma guerra. Então Deus sabe por que escolheu. Tanto é que lá na frente, quando eles perdem Jesus, lá na festa no templo, e aí você olha Maria e José procurando Jesus, não olha? Maria e José procurando Jesus? Juntos. Ou eles estavam lá brigando, a culpa é sua, você que perdeu ele, por que você não estava de olho nele? Não. Por isso que esse casal foi escolhido. Entende? Se tem uma coisa que a gente não pode perder na nossa vida é Jesus. E o casal tem que buscar junto, tem que estar alinhado para ver as promessas e os milagres de Deus na sua vida. Então, amados, a mensagem que eu quero deixar hoje para você é o quê? O que tem impedido você de ir para algo melhor? Como chama o teu impedimento hoje? Eu quero que você pense nesse momento, que você feche seus olhos e pense nisso nesse momento. O que está impedindo para você ir para algo melhor nas suas finanças? O que tem sido impedimento para você melhorar a sua relação com a sua família? Com o seu cônjuge? O que tem sido de impedimento para você se posicionar na casa do Senhor e na obra? O que tem impedido você de avançar para algo melhor? Eu te convido a se colocar de pé, porque nós vamos entregar nas mãos de Deus tudo isso que tem impedido você de avançar para algo melhor. E que o Espírito Santo hoje seja o principal motivador, o maior impulso na sua vida, para que você possa viver as promessas e o milagre de Deus na sua vida. Fala assim comigo: Senhor, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor vai fazer. Eu estou colocando todos os meus impedimentos, barreiras, bloqueios humanos e espirituais. Estou colocando nas tuas mãos, para que o Senhor gere o milagre e eu possa ver a tua glória e ser testemunho do teu poder na minha vida e na minha família. Amém? Aplauda o Senhor, Ele é digno. Glória a Deus.